Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, um prazer imenso chegarmos em nossa 10ª aula dessa maratona de estudos. Para mim tem sido um prazer muito grande contribuir com vocês com aquilo que eu aprendi. E aí, você tem aprendido conosco? Quais são as experiências que vocês estão adquirindo durante esse período estudando online? Pois é, nessa aula 10 nós iremos propor um desafio e esse desafio estará no formulário de vocês. Espero que todos solucionem esse desafio e nos enviem a resposta. E nessa aula de hoje eu tenho um convidado que vai fazer uma participação aqui em nossa aula, um aluno muito dedicado, estudioso, exemplar. E eu propus um desafio a ele e ele aceitou. Aí ele veio até o nosso estúdio e ele vai fazer uma participação em nossa aula. Ou seja, ele vai solucionar uma das questões propostas na aula anterior e vai mostrar para vocês quais habilidades ele solucionou. E esse aluno é o aluno Joaquim Neto, da escola Jaime da Silveira Carvalho. Ele que estuda no 6º ano da escola Jaime da Silveira Carvalho. E aí você vai acompanhar a resolução do aluno Joaquim na questão proposta na aula anterior. E aí, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Pois é, lembrando que o nosso componente curricular é matemática, que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a reta, na página 80. Olhe, na aula passada nós exploramos o ponto, a reta e o plano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as retas, as posições, retas perpendiculares, retas paralelas. E aí nós iremos explorar essas habilidades. E o objetivo dessa aula de hoje é criar e interpretar procedimentos para a construção de retas paralelas e perpendiculares. Nós iremos estudar a escrita e a interpretação quando duas ou mais retas elas são consideradas perpendiculares ou paralelas. Você já ouviu falar nessa palavra perpendicular? Você também já ouviu falar em paralela? Você pode me dar um exemplo de dois elementos, ou de duas figuras, ou de dois objetos que vocês veem no seu dia a dia e que apresentam posições paralelas entre si? Neste instante eu irei dar muitos exemplos de elementos do nosso dia a dia que apresentam posições paralelas entre si. E como em toda aula a gente soluciona um dos desafios propostos na aula anterior, nós iremos agora solucionar o desafio proposto na aula anterior. Mas quem vai solucionar esse desafio proposto é o aluno Joaquim Neto. Ele que é da escola Jaime, do 6º ano, foi desafiado a solucionar um dos problemas aqui no nosso estúdio e ele aceitou e veio. Então, acompanhe aí conosco as habilidades que Joaquim irá desenvolver para solucionar esse problema. Olá, gente. O meu nome é Joaquim Dória, sou da escola Jaime da Silveira Carvalho. Eu vim aqui para responder o desafio que o professor Samuel Dória me propôs. Vamos responder juntos? E esse desafio consiste em: analisando seu material escolar, você reconhece algum objeto que dê a ideia de A, reta, B, ponto, C, plano. Descreva aqui abaixo quais e a que você associa. Letra A. O lápis e a caneta dão a ideia de reta. Aqui eu trouxe meu lápis e minha caneta. Letra B. O bico do lápis e da caneta consistem em ponto. Aí aqui está o ponto. Já a letra C, a face do caderno ou do livro dão a ideia do plano, como eu trouxe aqui para vocês. E aí, você entendeu as habilidades que o aluno Joaquim Neto ele explorou para solucionar essa questão? Pois é, a questão que consiste em você analisar o seu material didático e nele você associar objeto ou elementos com ponto, reta e plano foi o desafio proposto. E aí o aluno Joaquim Neto, ele veio solucionar esse problema que eu o desafiei. E aí, nesse caso, ele disse que o lápis e a caneta representam a reta.
e que o bico do lápis e da caneta, ele tem a ideia ali que representa o ponto. E que o plano é representado por cadernos e livros. E aí, você também concorda? Foram esses os exemplos que você associou a ponto, reta e plano. Vamos continuar. Então, primeiro nós vamos entender conceitos básicos em relação à reta e ao ponto. Aqui nós temos um ponto em que nesse ponto estão se encontrando várias retas. E essa habilidade ela consiste em que por um ponto qualquer P passa infinitas retas. Então, tendo um ponto, pelaquele ponto pode passar infinitas retas. Aquele ponto que também chamamos de vértice, onde as retas se encontram. Então, aqui nesse ponto, nós temos que ele está sendo representado por P. Por esse ponto P está passando algumas retas, mas por esse ponto P pode passar infinitas retas. Já aqui nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. É bom lembrarmos que os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto e que o ponto A e o ponto B consiste que por eles passam apenas uma reta. Então, essa habilidade, ela diz, por dois pontos A e B, passa uma e só uma reta. Então, nós estamos dizendo que por um ponto passam infinitas retas, mas por dois pontos só passa uma reta. E aí agora nós vamos entender o seguinte, nós já vimos na aula anterior essa ideia de plano, a ideia de ponto e a ideia de reta. Então nós temos aqui o plano, que é essa região aqui representada pela letra grega alfa, e nós temos as retas representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, a reta S e a reta R. E aí essa reta S e a reta R, elas têm algo em comum. É esse algo em comum que nós vamos classificar como elas serem paralelas entre si. Como que elas são paralelas entre si? As retas são paralelas entre si porque elas representam o mesmo sentido e direção, mas estão em posições opostas. E aí vou dar um exemplo do dia a dia muito simples. Caminhando pela rua, você já percebeu que existe dois meio-fios nas extremidades das ruas. E aí, já percebeu? Que nas calçadas elas são limitadas por meio-fios. Os meio-fios das ruas, eles apresentam posições paralelas entre si. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, mas eles estão em lados opostos. Mas não é só isso que classifica eles como paralelas. É que eles não possuem, não representam nenhum ponto em comum. Por exemplo, a reta R e a reta S, elas não apresentam nenhum ponto comum entre si. Portanto, nós estamos dizendo que a reta R e a reta S são paralelas entre si. E elas são representadas assim. Todas as vezes que falando de um problema, vocês verem essa representação, estamos dizendo que ali há duas retas paralelas entre si. As linhas do seu caderno são paralelas entre si. Elas possuem direção e sentidos iguais, mas estão em lados opostos e não apresentam pontos comuns entre si. E aí você está conseguindo entender essa ideia de ser paralelas entre si? Na anterior, nós falamos de que por um único ponto pode e deve passar infinitas retas. Mas por dois pontos só passa uma e uma única reta. Então vamos analisar esse diálogo. Mariana, você lembra o que significa dizer que duas retas são paralelas? E aí ela indagou dizendo, claro, não poderia esquecer depois daquela aula maravilhosa. E aí na sua mente já vem aquela ideia que nós chamamos na aula anterior de ideia intuitiva. Na ideia dela já veio a representação de duas retas que não possuem pontos comuns, estão em mesmas direções e sentidos, mas em lados opostos. E aí ela associou essas duas retas em serem paralelas entre si.
Você também imaginou isso? Quando nós aqui nesse diálogo falamos sobre as duas retas serem paralelas entre si, em sua mente, a sua ideia intuitiva já apresentou lá duas retas em lados opostos e que não possuem pontos comuns? Ou talvez em sua mente já veio outros objetos do dia a dia que vocês podem associar a retas paralelas entre si. E ele indagou, eu também lembro perfeitamente. Veja só aquela escada. Temos vários degraus que são paralelos e lembram segmentos de retas paralelos. Ou seja, os degraus da escada que você usa em sua casa. Geometricamente, eles são classificados como retas paralelas. Por quê? São classificados como segmentos paralelos. Porque eles não apresentam pontos comuns. Eles estão em mesmas direções e sentidos, mas em lados opostos. Agora, nós iremos falar sobre duas retas concorrentes. E aí? Você já ouviu falar sobre essa ideia de ser concorrente? Você já concorreu com alguém? Você tem um concorrente? Então, concorrente, aqui nós temos a representação, nós temos o ponto A. Por esse ponto A passa a reta R e a reta S. As duas retas estão concorrendo ao mesmo ponto. Portanto, as retas R e S são denominadas retas concorrentes ou secantes. E aí, nós representamos assim, R versus S, ou vezes S. Então, nesse caso, a palavra concorrente em relação às retas indicam que elas estão disputando um único ponto. Agora, nós iremos falar sobre as retas que coincidem entre si. Analisando essa figura aqui, você está notando algo diferente ou comum, para que vocês possam aí já, em sua ideia intuitiva, dizer o que significa quando duas retas elas coincidem entre si. Olha, duas retas A e B podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas que coincidentes, elas têm os pontos em comum. O que estamos dizendo aqui? Que aqui nós temos duas retas. Aparentemente, só está visível uma. Nós temos o plano alfa. Nesse plano alfa, duas retas, letras minúsculas representam retas, A e B. Mas, aparentemente, ali só está escrita uma reta. Por que isso? Porque elas são retas que coincidem entre si. Ou seja, uma reta ela é formada por um conjunto de infinitos pontos. E aí, nesse caso, as duas retas A e B, elas são formadas pelos mesmos pontos. Portanto, como elas são formadas pelos mesmos pontos, elas são retas que coincidem entre si. E aí, visivelmente, você só vai enxergar uma. Mas na representação, temos duas. E aí, em nossa ideia intuitiva, nós sabemos que aqui no plano alfa, há duas retas A e B. Então, veja esse pequeno problema. Observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Ele quer saber quais as posições relativas entre a reta A e B. Quais as posições relativas entre a reta A e C. Quais as posições relativas entre a reta C e D. Então, primeiro vamos analisar. A reta A e B, elas estão no mesmo plano. Elas não apresentam pontos comuns entre si. Portanto, nós podemos dizer que a reta A e B são paralelas entre si. A reta A e C. Já a reta A e C, elas estão disputando um único ponto. Portanto, se elas estão disputando esse ponto onde elas se encontram, elas são retas concorrentes entre si. E a reta C e D, elas também são retas paralelas. Elas estão no mesmo plano, não apresentam pontos comuns entre si e elas estão na mesma direção e sentido. E aí, você entendeu como classificar a posição relativa entre duas retas? Se elas apresentarem um ponto comum, elas são concorrentes. Se elas não apresentarem pontos comuns, elas são retas paralelas.
Portanto, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar a atividade do formulário. Nos enviar, iremos analisar. Se encontrar dúvida, entre em contato conosco. Se nós entendermos que você está com dúvida, entraremos em contato com você. E não esqueça, o desafio da aula 10 estará proposta lá no formulário de vocês. Espero que todos participem do desafio. Um forte abraço e até o próximo encontro.